Glória a Deus, bom dia, shalom, Bom dia, shalom, shalom, Deus abençoe, glória a Deus. glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer e te louvar nesta manhã. Estamos começando, Pai amado, esse tempo onde estaremos discutindo algumas coisas, falando de assuntos de livro, da Sim, tua Pai. palavra. E em nome de Jesus, Pai, nós cremos na tua misericórdia. Precisamos nos alimentar, ó Pai. Precisamos principalmente aplicar o alimento que recebemos, para que realmente gere vida em nós. Em Sim. nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude, Pai, a estar focado em Ti, para avançarmos em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Glória a amém, Deus. glória a Deus. Amém, irmão. Nós vamos fazer essa semana especificamente a respeito de hoje eu vou falar de um livro que se chama Perfil de Três Reis. Após a aula, esse livro vai ser postado em PDF para quem quiser ler. E eu vou estar passando assim o que eu entendi, resumidamente, né, do livro, alguns pontos que eu peguei, só para ter uma base aí. E a partir de amanhã nós vamos começar com outro livro a respeito que ali nós vamos fazer algumas renúncias, algumas quebras, orações, e nós vamos estar fazendo isso junto. E a respeito da palavra, nós começaremos hoje com Gênesis de 1 a 5. A pastora vai estar dando alguns apontamentos do que ela recebeu aí nesses 5 capítulos, e a partir de amanhã, 6 a 10 e assim por diante. E tanto a minha vida como a dela, nós vamos estar falando alguma coisa aí da parte da palavra. E para a semana que vem, talvez mude algumas coisas, nós vamos começar mais cedo, mas isso ainda está sendo decidido aí pela pastora. Amém? É muito importante nós entendermos, muito importante nós entendermos, amém. Glória a Deus, irmã, Deus abençoe. É muito importante nós entendermos assim que ontem, né, na palavra lá em Americana também, o senhor começou a falar muito a respeito de aplicarmos aquilo que aprendemos. Se nós pegarmos aí um conteúdo das nossas vidas como um todo, pegarmos aí a minha vida que eu estou há um ano com o apóstolo assim firme, né, assistindo, acompanhando, é muito alimento, é muita coisa que vem para as nossas vidas. E por que nós estamos ainda enroscados também em muitas coisas? Porque nós não estamos aplicando esse conhecimento. Sim. Então, o desafio para nós é aplicarmos o conhecimento. Perdão. O desafio para nós vai ser aplicarmos esse conhecimento. Porque é justamente o que eu entendi ali do Éden, que Adão e Eva estavam assim sendo visitados por Deus, tendo conhecimento diário, recebendo ali uma visitação da parte de Deus todo dia. Mas a serpente ainda assim conseguiu fazer. Perdão, mas é um sabão que eu fui lavar uma roupa aqui, deu um pouquinho de alergia. Ainda assim, o adversário conseguiu, numa conversa logicamente muito bem elaborada, arquitetada, porque aquela conversa foi uma conversa, mas o inferno já estava conversando sobre aquilo fazia muito tempo. Há um planejamento do inferno contra as nossas vidas. Sim. Nós precisamos entender que o adversário ele não chega sem nos estudar, sem analisar, sem saber exatamente aonde ele vai ter mais possibilidade ou probabilidade de realmente nos derrubar. Ele não vai fazer assim algo aleatório, ele não é um negócio, ele chega assim, fala, vamos tentar a sorte. Não, ele vem para matar, para roubar, para destruir. O planejamento dele é muito sério. Então nós precisamos entender que nós estamos sendo estudados todos os dias. Existem realmente, na minha concepção, reuniões no inferno que falam sobre a nossa vida. Nós somos colocados ali em pauta, na mesa ali do adversário para falar como nós vamos derrubar, como nós vamos matar, como nós vamos roubar, como nós vamos destruir essa pessoa. Você é tema diário no inferno. Eu sou tema diário no inferno. Então nós precisamos entender que o adversário ele vai se levantar contra nossas vidas, nós vamos precisar aplicar aquilo que nós temos aprendido para que quando essa ameaça ela se tornar audível aos nossos ouvidos através das serpentes, nós possamos realmente ter uma resposta no nível que nós precisamos para nos livrar desse ataque do inferno aí, em nome de Jesus. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouquinho desse livro que chama Perfil de Três Reis. E eu estarei lendo aqui aquilo que o Senhor foi falando com a minha vida. Depois eu te aconselho a ler esse livro. É um livro curto, é um livro fácil de ler e é um livro muito interessante.
em nome de Jesus. Amém? Eu sou o seu pastor e o Senhor. O meu Davi, ao entrar no palácio, com a unção, mas fora do trono, foi aprender o que não fazer com quem estava no trono, mas não tinha unção. Passaremos por treinamentos, às vezes absurdos, para ter condições de desenvolver nosso chamado. Então, Davi, ele tinha unção, mas não estava no trono. Saul estava no trono, mas não tinha unção. E isso nos confunde demais, porque parece que nós estamos muitas vezes em pontos da nossa vida onde nós estamos num lugar espiritual e no outro lugar físico, porque não chegou ainda ao nosso momento. E nós temos que respeitar, administrar, lidar com aquele que está no lugar físico, ou com aquilo que ainda está no lugar físico, que não permitiu que nós entrássemos. Então, Davi, ele poderia ter passado por cima disso daí, apegado àquilo que ele tinha de unção. Mas ele olhava para Saul e falou: enquanto Deus que me ungiu não retirar a unção, não destituir esse rei, eu vou ficar quieto. Ainda que eu tenha que pagar um preço muito caro por isso. Então Davi estava fazendo o quê? Aprendendo como se comportar dentro de uma maneira de tanta pressão para ele poder reinar. E é isso que Deus quer nos ensinar. Nós vamos precisar aprender a reinar em momentos de pressão. Aprender o que não fazer com aquele que está lá fazendo tudo errado para a gente poder avançar. Esse Saul foi uma bênção na vida de Davi. Só que para a gente entender isso, só com um discernimento espiritual muito forte e com uma dependência e uma entrega muito acirrada diante do Senhor. Porque, na verdade, nós queremos colocar em prática. Imagina a tua vida. Hoje a gente lendo a história, contando, lendo lá Jessé e Samuel e Davi e o Chico com o óleo. Parece que é simples, mas imagina a sua cabeça hoje recebendo a visita de alguém com autoridade que Deus mandou derramar um chifre de azeite na tua cabeça e te ungir a alguma coisa. E depois você não consegue colocar isso para funcionar. Depois os impedimentos começam a chegar. Como você iria se comportar? Como você iria fazer? Imagina o apóstolo Éder chegando na tua casa com um chifre de azeite e falando assim: Deus me mandou vir aqui para te ungir a tal coisa. E depois você não consegue colocar essa unção para funcionar. Porque os impedimentos começam a se levantar. E aí você vai ter que administrar aquelas que são as pedras no seu caminho até Deus te colocar aonde Deus tem para você. Como você se comportaria? E Davi, então, ele nos ensina a fazer isso. E esse livro vai tratar um pouco disso, de observar uma unção que, para ele não estava respeitando Saul em essência, mas ele respeitava a unção que Saul carregava, ainda que ele soubesse que já tinha sido transferido para ele. É meio louco porque se já transferiu para mim, não está no outro. Mas se Deus não tirou o outro, Davi respeitava isso. Bom, se Deus não fez, eu tenho que esperar. Então, o que Deus está nos convidando, nos ensinando, se eu não fizer, espere. Não vá querer ultrapassar, ainda que você saiba que é você a bola da vez, que é você o próximo. Espere eu concluir essa situação. Amém? Indo para frente aqui um pouquinho. Nessa exposição à loucura de Saul, Davi estava sendo quebrado para suportar o peso de um reinado. Então nós precisamos entender que muitas vezes nós seremos quebrados, humilhados, perseguidos para aguentar o peso do nosso ministério. Eu posso ter falado quase que toda semana ou todo dia a respeito de você tem alma para suportar. E é exatamente isso que Deus estava criando em Davi nesse momento. Aproveite esse momento de pressão que você está passando para você criar uma alma forte. Davi estava passando por aquele momento de pressão, mas ele aproveitou bem aquela situação. Para quê? Para depois ele ter condição de reinar. Para depois ele ter condição de fazer realmente as coisas acontecerem de uma forma diferente. Então ele estava passando por um processo tão vexatório até, por saber quem ele era. Mas ele falou, eu preciso aguentar a pressão disso, porque eu vou usar isso lá na frente. Então essa pressão que você está passando hoje é para justamente te dar suporte àquilo que você vai enfrentar daqui a pouco. A tua vida vai entrar naquilo que Deus já te prometeu. A tua vida vai liberar você, a tua vida vai realmente
é levar você a um ponto que você vai fluir no teu chamado. Você tem promessa, você tem unção, você tem palavras que Deus já te deu, e agora você está sendo massacrado, massacrada, humilhada, quebrada, perseguida, desprezada, justamente para fazer o quê? Para suportar depois o peso que vai vir contra aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Que já é uma promessa, que já é real, já existe no mundo espiritual. Mas, na verdade, agora Deus está trabalhando o quê? Deus está fazendo, nos forjando para realmente termos condições espirituais de suportar esse peso. Amém. Indo para frente aqui. Seremos moídos muitas vezes para conquistarmos uma condição de resistência, para obtermos sucesso no nosso chamado e honrarmos nossa unção. Debaixo de ataques constantes, nosso sucesso se dará quando aprendermos a ficar vivos num ambiente de perseguição e morte. Isso aqui é muito importante porque nós vamos ter que aprender a ficar vivo dentro de um ambiente de 24 horas de sepultura, de morte, de sepulcro. É uma outra fase que nós vamos precisar entrar. Pastor, para onde eu olho? Eu só vejo morte. É agora que você vai ter que se apegar naquilo que Deus te falou, colocar realmente uma autoridade para funcionar, para você se manter vivo. Porque se você morrer agora, você não vai chegar onde Deus tem para você. Sim. E muitos são mortos nessa fase. Muitos Davis foram mortos nessa fase, porque não aguentaram o peso, porque a perseguição, a morte, ela realmente é frustrante, porque você fica ali 24 horas tendo que se defender, se defender, se defender, escondido, se livrando de lança, de alguém que você está ajudando, de alguém que você está fazendo o reino crescer, de alguém que você está protegendo, de alguém que você está. Então, fica uma coisa muito exaustiva. Mas nós vamos ter que aprender a nos comportar de uma maneira onde os ambientes de morte nos faça tão fortes que nós vamos nos manter vivos. Em nome de Jesus. Estamos muitas vezes em ambientes onde somos provados. Vamos julgar e sermos julgados com a mesma medida? Vamos medir e sermos medidos? Ou vamos esperar Deus executar juízo contra os loucos ao nosso redor? Então, nós temos dado o testemunho da nossa vida. A minha esposa ficou cercada por muito tempo de uma atmosfera de morte e de lucro. E ela precisou esperar o tempo de Deus para que isso mudasse, para que ela pudesse chegar onde Deus tinha para ela. É um exemplo bem prático, bem vivo que todo mundo conhece. E na tua vida não é diferente, porque ela tem um louco, você tem outro. Ela tem uma perseguição de morte, ela tinha, você tem outro. Eu tenho um, você tem outro. Cada um tem o teu louco e cada um tem a sua perseguição de morte. Todos nós somos perseguidos. Não é um privilégio da pastora Fátima. Lá, e só ela, tadinha. Não, nós sabemos que todos são perseguidos de alguma forma. E nós vamos precisar realmente esperar o tempo de Deus executar esse juízo. Como no caso de Saul ali, chegou o momento de Deus executar o juízo e ele morreu, para que Davi pudesse assumir o trono com uma alma conquistada para fazer um reinado decente para o Senhor, para ele não ser um novo Saul. Haviam regências, atmosferas, frequências e casas espirituais estabelecidas por tantos anos do reinado de Saul. Essa cultura teria que ser extirpada antes que Davi ocupasse o trono. Se Deus não nos quebrar, faremos o mesmo trabalho do rei que ele destronou. Deus precisa de um novo rei, de verdade. Esse livro ele vai trazer essa abordagem. Existia um corpo residual muito forte, porque Saul ficou muitos anos no reinado. E não era só sair e entrar. Nós ouvimos esses dias um testemunho, não foi essa pessoa que falou, mas alguns irmãos falaram que tem um pastor que, se ele sair para prefeito, Shalom, irmã, Deus te abençoe. Se ele sair para prefeito na cidade dele e ele ganhar, ele falou assim: eu vou fazer outra sala, outro gabinete. Eu não vou colocar os meus pés naquele gabinete, porque aquele lugar é um lugar que corrompe as pessoas. Ele entende que tem uma atmosfera espiritual ali tão pesada dentro daquele ambiente físico, se tornar um lugar espiritual tão pesado que ele não vai nem entrar. Quando ele tomar posse, se ele ganhar, ele vai ficar numa sala simples ou fazer outro gabinete, mas ali ele não coloca os pés.
Porque ele entendeu espiritualmente que, mas é só orar, ungir, repreender, mas para ele entendeu que não é lugar para ele ir. Tamanha a força da regência que tem naquela cidade, como tem em praticamente todas as cidades do Brasil, infelizmente. Então, Davi, ele estava entendendo, quer dizer, Deus estava entendendo, né, que Davi precisava estar num patamar aonde ele, quando ele assumisse, era tão pesado o corpo residual, era tão pesado a manifestação, a atmosfera espiritual da vida de Saul, que se Davi entrasse ali mais ou menos, logo ele se corromperia. Logo ele se tornaria um novo Saul. Então, isso que Deus está fazendo em você é para que você entre numa atmosfera contaminada para limpá-la. Para Aleluia. que você entre numa atmosfera corrompida, para que você entre numa atmosfera corrompida para realmente mudar o ambiente. Não é para você entrar lá para fazer a mesma coisa. Porque nós temos muitas vezes exemplos de líderes, de pastores, que as pessoas falam assim, ela não era assim, ele não era assim, mas passado um tempo, ele ficou ou ela ficou igualzinho era antigamente. Por quê? Porque não aguentou o peso daquele chamado e se corrompeu, aquele ambiente espiritual foi chegando, 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 e tudo aquilo que a pessoa combatia há pouco tempo atrás, daqui a pouco ela está fazendo exatamente igual. Então, nós precisamos entender isso. E, de repente, aquilo que você está combatendo hoje, e Deus está te chamando para você executar isso daqui para frente, você vai ter que estar tão firmado, porque senão você vai entrar e vai fazer a mesma coisa. Em todo tempo de perseguição e dor que passamos, não dimensionamos onde chegaremos. A dor é tão intensa e longa que torna o trono e as promessas cada vez mais utópicas e impossíveis. O tempo de treinamento nos mata por dentro, para que vivamos e reinemos por fora. Nós precisamos entender que Deus está nos matando. E morte, essa visitação, dói demais. Então Deus quer nos matar por dentro para que reinemos por fora. E nós queremos esse reinado, nós pensamos que ele virá de qualquer jeito, não virá de qualquer jeito. Se não morrermos por dentro de verdade, dói, né, irmã Luísa? Bastante. Se não morrermos por dentro de verdade, não reinaremos por fora. Não adianta. Não adianta ter uma ilusão. Ontem nós estávamos pregando ali de manhã, eu estava pregando na igreja, eu falei, talvez você veio para esse culto para ouvir uma palavra totalmente diferente, porque foi uma palavra complicada. Mas eu estava falando assim, falei, se aplicarmos isso que nós ouvirmos hoje, nossa vida tem uma probabilidade imensa de realmente mudar de destino. Agora nós queremos ir na igreja, ouvirmos palavras de bênção, que Deus vai dar casa, vai dar carro, vai dar trabalho, vai curar, vai fazer, e não queremos mudar por dentro. E achamos que as coisas vão acontecer. Aí saímos naquela empolgação almática de 1 hora, 2 horas, ou talvez um dia ou dois, e depois voltamos no mesmo ponto. Como eu ouvi uma vez um irmãozinho falava assim, dentro da igreja eu já percebo que está tudo pronto mesmo. Só que na realidade do dia a dia, nada acontece. Eu não vou mais à igreja. Eu falei, aguenta o processo. Deus está trabalhando na tua vida. Daqui a pouco vai acontecer aquilo que você Amém, irmã. Aquilo que você plantou, aquilo que você fez, que ele havia feito um propósito com Deus. Sim. E ele saiu da igreja. E depois de 7 ou 8 anos, Deus deu para ele exatamente o propósito inteiro que ele plantou. Verdade. Deus falou para ele, olha, ainda que você saiu, ainda que você achou que nada iria acontecer, eu sou fiel. Ainda que você seja infiel, eu sou fiel. E o rapaz desfrutou dessa bênção até agora há pouco, está desfrutando ainda e não voltou. Por quê? Ele não queria transformação por dentro. Ele queria algo que ele tinha um desejo externo, ele queria uma coisa material. Isso Deus deu. Agora a salvação, estamos orando para que ele se desperte e busque isso. Então Deus não vai te dar, para você que já está firmado, você que está acordado, literalmente, não está dormindo espiritualmente, Deus não vai te dar nada para te matar. Deus vai te matar para dar as coisas. É um caminho inverso. Se, Senhor, me dá, faz, ele vai te matar. Ele iria nos matar se ele desse isso do jeito que você está. Você não tem alma para suportar. Então ele vai te matar. A irmã do não está conseguindo entender. Ele vai te matar
para poder liberar as coisas na tua vida. Ele vai primeiro te acertar por dentro para depois fazer com que as coisas aconteçam. Amém? Davi estava resistindo a um sistema mundano e corrompido de reinar. Ele precisava ter oportunidade de eliminar aquilo de forma terrena e não utilizar esse caminho. Ele sabia que teria que aguardar a manifestação do céu, e isso não temos controle. Só sei que podemos acelerar ou retardar o agir do céu, ou até muitas vezes impedir que o céu haja. Então, parece estranho isso, mas você tem que entender, e eu tenho que entender, que nós temos uma condição de acelerar ou retardar o processo. E nós temos até, infelizmente, a condição de anular um projeto de Deus. Ah, mas Deus é maior do que qualquer coisa, mas ele vai depender da nossa decisão para executar o projeto dele. Então você pode sim frustrar, como já frustrou, e eu posso sim também frustrar, como já frustrei, vários planos de Deus do céu na nossa vida. Algumas coisas ainda seremos restituídos e outras coisas já perdemos mesmo. Outras coisas não teremos mais acesso. Infelizmente, perdemos o tempo da visitação. Passou. Uhum. Infelizmente, ficou para trás. Não vai dar mais tempo de você recuperar isso. Mas muita coisa ainda dá tempo de recuperar. Muita coisa ainda dá tempo de você fazer. Então, a proposta de Deus, pare de retardar o processo. Se encaixe no processo logo para acelerar o processo. Você está com pressa? Nós fazemos ao contrário daquilo que nós somos imediatistas, estamos com pressa, queremos fazer as coisas, queremos respostas rápidas, mas agimos como aqueles que estão retardando o processo. Agimos como aqueles que paralisamos, deixamos o processo letárgico, lento, moroso. Então, precisamos nos fazer exatamente, queremos esse fast food e não vai dar certo. Nós precisamos entender que estamos num processo e nós precisamos acelerar esse processo de uma forma do céu mesmo, de uma maneira do céu de reinar sobre isso, para não retardarmos ou, para piorar ainda mais, anularmos de uma vez o processo. Amém? Os ladrões e bandidos que seguiram Davi não aprenderam por palavras, e sim por receberem a impartição do que Davi estava se tornando. Um verdadeiro rei nos ensina muito com seus procedimentos e não com suas palavras. Davi, quando estava fugindo ali, aqueles bandidos, aqueles homens que estavam com ele nas cavernas, nos lugares que ele se escondia, Davi estava tendo um procedimento de honra tão profundo, um procedimento de respeito à unção, respeito a Deus, respeito a Saul, que ele começou a ensinar a honra para aqueles homens. A ponto de depois, 2 daqueles homens colocarem a vida deles em risco para buscarem aquela água para Davi. Então, a impartição é algo muito sério. Só que você só consegue impartir algo quando você conquista. Davi, ele andava numa atmosfera de honra. Então, ele conseguiu impartir honra com aqueles homens e depois ele recebeu a honra daqueles 2 e de todos os outros em vários aspectos. Então, se eu e você quisermos realmente impartir alguma coisa com alguém, ensinar alguma coisa para alguém, ter um alimento sólido que realmente faça a diferença, primeiro você vai ter que se tornar isso. Não de falar, mas de agir, de comportamento, de vida séria com Deus. Então, Davi tinha uma atmosfera tão profunda de honra na presença dos homens e na presença de Deus, que aquilo foi tomando conta daquele ambiente. E aqueles homens perdidos, cercados de dores, de traumas, de rebeldias, de toda a porcaria que pode haver aí na vida humana, eles absorveram aquilo de uma forma tremenda e se tornaram um exército poderoso. Amém. A tua unção pode fazer, a impartição da tua unção, quando ela vem do céu, ela vai formar um exército. Nós formaremos exércitos debaixo da unção que nós fluímos. E Deus tem esperado isso, que nós realmente fluamos dessa maneira. Amém, Jesus. Éramos 600 vagabundos, com um chefe que chorava muito. O que homens dessa estirpe faziam seguindo um homem quebrantado diante de Deus, cercado pela morte? Eles entendiam no mundo espiritual, diante de Deus, cercado pela morte. Eles entendiam no mundo espiritual que aquele choro poderia mudar o destino deles. Só tinham encontrado até ali rejeição e desprezo.
mas de repente estão num ambiente onde a única proteção vem do céu, através do choro de um líder que talvez morra daqui a pouco, porém confiamos em suas lágrimas. Aqueles homens viam Davi perseguido pela morte toda hora e via Davi chorando, orando, clamando por misericórdia, falando de perdão, falando de esperar o tempo de Deus, e aquilo impactou demais, porque era uma cultura totalmente inversa deles. Porque eles estavam acostumados o quê? A fazer com a força do braço, a fazer com aquilo que eles tinham, a colocar o ódio, a raiva, o rancor, tudo para fora. Para não, nós vamos resolver isso aqui. A decisão de unânime desses homens aqui era matar Saul. Falar, vamos acabar com isso logo. Vamos resolver esse problema. Você vai lá, senta no trono e vamos embora. E Davi então teve que ficar ali lutando em lágrimas até formar um exército com a cultura do céu. Nós vamos precisar entender que o nosso chamado é transformar um povo que é guerreiro, mas que está perdido, de uma cultura e transicionar esse povo da cultura da terra para a cultura do céu. Porque senão esse povo vai continuar brigando de forma errada e não vai chegar em lugar nenhum. Existe um povo te esperando, que realmente você vai ensinar esse povo a guerrear, mas do jeito do céu. Hoje é um povo que guerreia, é um povo valente, mas que guerreia com as armas da terra e não estão chegando a lugar nenhum, a não ser em lugares de morte, ferida, fracasso, desapontamentos. Mas Deus está te falando, viu? Coloca a cultura do céu para funcionar. Aprenda comigo e imparta isso para que esse povo se torne um exército do céu, em nome de Jesus. Amém? Tomar cuidado com o que falamos ou prometemos quando não podemos realizar isso. Será que faremos algo realmente quando o poder estiver em nossas mãos? Sofreremos o dano para auxiliarmos alguém? Ou ficaremos só nas falácias do tempo de campanha? Essa parte do livro, sinceramente, eu não lembro porque eu cheguei nessa conclusão. Depois você lendo o livro, talvez você entenda aí. Mas assim, lendo aqui, eu creio que o escritor estava falando algo de cuidado com aquilo que você vai prometer baseado na tua unção. Porque de repente, quando você chegar lá, você não vai conseguir. Eu antigamente, quando eu ouvia esses pregadores famosos, né, pregando, pessoas que andam muito, eu falava assim, esses caras ficam repetindo palavra. Eles vão, eu pensava, né? Às vezes eu comentava com a minha esposa. Falei assim, eu acho que eles deveriam gerar uma palavra para cada ambiente. Eles vão numa igreja em São Paulo, eles pregam, você vai, aí você ia ouvir o vídeo, geralmente a mesma palavra. Tinha palavra que fazia até sucesso. Tinha um tema lá, por exemplo, ame a tua mulher acima de qualquer coisa. Aí esse homem pregava essa palavra no Brasil inteiro. Falava, meu Deus, mas não enjoa isso. Mas o apóstolo fala assim, toma cuidado com aquilo que você ainda não chegou naquele lugar. Porque você só vai poder falar se você vai fazer diferente quando você estiver lá. E hoje, andando um pouquinho só nas igrejas, há uma necessidade de repetir as palavras. E ontem eu estava voltando de Americana e pensando nisso, lembrando do apóstolo falando, e eu falei, eu pensava isso e eu achava que se um dia eu fosse pregar nos lugares, em cada lugar eu iria trazer uma palavra. Mas às vezes as palavras se repetem. Não porque não tenha outra, mas porque é necessário, porque aquele ambiente requer o mesmo tipo de visitação. Então, o que eu creio que o escritor está falando é justamente isso. Não pegue essa unção que você tem hoje, sem o conhecimento de causa de você estar no trono, e falar, eu vou fazer, se fosse eu, vou fazer isso ou aquilo. Espere você estar lá, para que não sejam falácias ou promessas de campanha. Amém? Não tem como dar certo métodos usados num reino da terra, que governa um povo da terra, quando temos um povo do céu. Só o governo do céu terá condições de exercer tal governo. Nós já falamos isso. Na conversa com Abisai, Davi decide ser Davi, o mesmo Davi que fora com Saul. Davi, em relação a Absalão, continuaria a ser Davi. Não poderia se perder na velhice e se tornar um Saul. Os argumentos de Abisai são fortes, mas Davi ouviu a voz do Supremo. Quando chega aquele momento que Absalão começa a ameaçar o reinado de Davi, ele pensa assim, eu não vou fazer nada diferente do que eu fiz contra Saul. Eu vou esperar Deus dar o livramento. Agora ele estava com poder. Quanto mais poder você tem, mais risco você corre. Quanto mais autoridade você tem, você está num lugar de maior
amplitude para você errar, porque o poder está na tua mão. Agora você pode fazer. Davi, quando ele estava lá com Saul, ele não estava no trono. Ele até teve oportunidades, mas menores. Mas agora, com uma ordem, ele mandaria matar Absalão. Mas ele não fez isso. Então ele continuou sendo o mesmo Davi, dependente de Deus, porque ele poderia pensar assim: e se acabou o meu reinado? E se é a hora de Absalão? Para mim, está tudo errado. Mas eu não vou tocar nisso. Que vai que eu mato um rei. Ou vai que eu mando matar um rei. E ele espera Deus agir. Amém? Então, cuidado, que quanto mais você avançar, mais risco você vai correr. Davi sabia quem era Deus. Isso fará toda a diferença para nós. Davi sabia que quando moço e forte, foi Deus que o livrara do rei. E agora velho, será livrado de um jovem perdido espiritualmente. Davi nunca se perdeu da atmosfera do seu primeiro gigante. Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Então, Davi ele ficou na mesma toada, desde Golias até o final. Golias, Saul, Absalão e todos os gigantes que foram se levantando, ele continuou a depender de Deus. Considerações finais. Davi não se importava em defender o reinado que Deus o dera. Na verdade, ele o estava defendendo, mas não com espada como fazia com os inimigos normais, entre aspas. Ele não agia da mesma forma com adversários que tinham ou podiam ter a unção dele. Essa era a maneira que ele guardava o reino, em total e irrestrita e honra a unção do Senhor. Então, Davi tinha muitos inimigos e ele agia de uma forma. Mas quando apareceram alguns inimigos, como Saul e como Absalão, que realmente tinha uma coisa que podia ser diferente, ele agia de uma outra forma. Ele, de alguma forma, ele respeitava, ele fazia uma leitura espiritual e ele se comportava diferente. Então, cuidado, porque de repente a forma que você está acostumado a fazer a guerra, em alguns ambientes você vai ter que esperar um pouco e fazer a leitura daquele ambiente para você poder fazer a sua guerra. Amém? Desse livro é essa parte. Daqui a pouco a irmã vai mandar, ou já mandou até o PDF lá, já mandou. Vai dar tempo? Vai dar tempo. E agora a pastora vai fazer a parte de Gênesis, amém? Amém, amados. Então, nós vamos começar a parte de Gênesis, nós vamos trabalhar de Gênesis 1 a 5, então nós vamos já aconselhando. Você que vai participar, já veja aí, já valendo, né? Para ficar mais fácil o acompanhamento. Então, eu fui pegando, dentro daquilo que seria Gênesis capítulo 1, eu fui pegando os tópicos, não é? Daquilo que o Senhor foi me chamando a atenção. Então, Gênesis capítulo 1, o que aconteceu de importante em Gênesis capítulo 1, de acordo com a leitura que eu fiz naquele dia, amém? Então, Gênesis capítulo 1, Deus nomeia as separações que ele faz na criação, não é? Aí depois, o que acontece no mesmo capítulo 1 que eu achei interessante ali, que Deus me deu, que Deus, ele ensinou no versículo 12, que todos iam vibrar, ou seja, liberar algo, uma frequência, uma manifestação da parte de Deus, a vida que Deus havia colocado, segundo a espécie. Uma vez o apóstolo falou a respeito de que, às vezes, nós vamos fazer algo, só que a nossa alma está totalmente cativa ainda. E nós precisamos tomar cuidado que, às vezes, a vibração que vamos liberar naquele lugar será uma vibração da nossa alma, porque ela não foi conquistada. Esses dias nós passamos por uma experiência muito interessante, para vocês terem entendimento. Estávamos num lugar onde havia um louvor e, de repente, algo mudou no meu ambiente, no meu coração, o ambiente mudou. Eu falei, Senhor, o que houve? Houve é que dentro de um determinado momento, uma pessoa começou a cantar e parece que o ambiente virou a atmosfera. Estava uma atmosfera de muita adoração, só que eu percebi que houve uma mudança muito grande e era em relação àquela pessoa. E aí depois eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Aí você começa com aqueles questionamentos, falar para Deus, Deus sou eu, o que está acontecendo? O que está acontecendo com essa pessoa? Qual é o problema? E aí você vai descartando, aí e se sondando, não é? Porque não podemos ser levianos na sondagem espiritual que estamos fazendo. No que aconteceu, o Senhor trouxe que aquela pessoa estava debaixo de um espírito de rejeição, ou seja, tudo estava perfeito. A adoração que ela estava trazendo estava alcançando ao Senhor, sim, porquanto o espírito dela está rendido ao Senhor. Mas havia uma deficiência na alma. E qual era a deficiência que Deus queria tratar, eu creio, naquele lugar? A rejeição.
aquele coraçãozinho ali rendido ao Senhor, mas uma alma que ainda estava lutando com os ditames, com os cativeiros da rejeição. Então, nós vamos manifestar segundo a espécie. Então, dentro do coração daquela jovenzinha, havia uma espécie. Ela é filha de Deus, legítima, só que a alma dela ainda estava vibrando de acordo com a rejeição. Então, precisamos pedir para que o Senhor nos ajude a sair de determinados ambientes. O nosso espírito, ele é recriado por Deus e ele tem a habilidade de tocar a Deus. Nós vamos falar com Deus e nós temos essa habilidade de entrarmos na presença de Deus e Deus nos recebe. Deus não vai nos rejeitar. Só que quando o Senhor vem para tratar conosco, ele quer justamente trabalhar dentro da nossa alma, para tirar aqueles lugares que vão nos arrancar da presença de Deus. Amém? Então, Gênesis capítulo 1 ficou muito forte no meu espírito. Também ali nós temos a primeira aliança de Deus para com os homens, mas no sentido de um ambiente espiritual. Isso aí eu creio que nós vamos ter que ministrar separadamente, de acordo com aquilo que o Senhor nos der para fazer. Existe ali a primeira dispensação, a primeira aliança, a aliança edênica. Ali o Senhor fez uma aliança com o homem, uma aliança de lugar. Estou te colocando neste lugar para governo, para multiplicação, para bênção. Então, esteja neste lugar. Gênesis capítulo 1, e depois no capítulo 2 nós vemos Deus abrindo ali como que eu posso dizer, os termos da aliança, como o homem teria que se comportar para ficar dentro da aliança daquele lugar chamado Jardim do Éden. Primeira aliança está ali, no Jardim do Éden. Então, essas três coisas eu gostaria de colocar. Capítulo 2, a palavra de Deus diz assim, o jardim precisava ser cultivado e guardado. Então, capítulo 2, o que fica muito forte ali para mim, tem toda a cultura do reino de Deus em Gênesis capítulo 2. Ali Deus está estabelecendo. Muitos pregadores, estudiosos da palavra de Deus falam que Gênesis, amados, em Gênesis está tudo quanto nós necessitamos para ter ali um entendimento de como Deus gostaria que fosse a manifestação nossa na Terra, em Gênesis, porque Gênesis quer dizer origem, nascimento, o primeiro, aquilo que é o original, aquilo que vai nos dar muita orientação de como Deus quer que todas as coisas funcionem. Então, em Gênesis capítulo 2, você vai ver algo ali muito tremendo da parte de Deus, onde ele fala ali a respeito de que o que era para o homem fazer naquele jardim e o lugar que ele havia, falou, a minha aliança com você é essa aqui, e eu quero que você sujeite esse lugar, que você guarde esse lugar. Então, é algo muito tremendo. É a segunda aliança ali, uma aliança, a confirmação da primeira aliança nos termos da primeira aliança. Amém? Aí depois, vamos lá se eu tenho mais alguma coisa, Deus. Tá. Esses dias o pastor Alexandre pegou a respeito de que Deus convocou o exército das águas para poder fazer o dilúvio. E sempre a minha parte é essa, buscar a teologia, o fundamento da revelação. É interessante que nós sempre façamos isso. Você tem uma revelação, a revelação não se sustenta sozinha. Ela precisa da manifestação da palavra de Deus para se sustentar. Então, sempre busque ao Senhor. Cadê o princípio para nortear, para basear, para trazer o fundamento? Porque senão começaremos a trazer heresias para dentro do corpo de Cristo. Então, temos que ter esse cuidado, essa prudência. Lógico que ainda cometeremos erros, mas nós temos que ter, o nosso coração precisa estar disposto a ter essa humildade perante o Senhor. E ele, quando ele trouxe isso, meu coração falou, Jesus, e agora, como é isso? Eu sabia que era de Deus, né? Mas precisamos de um fundamento. E o Senhor trouxe ali Gênesis capítulo 2, onde ele fala que há um exército da criação de Deus nesse lugar. Procura aqui para mim, por favor, Gênesis 2, 1. Enquanto isso, nós vamos continuar falando, porque o tempo é bem pouquinho, porque temos que encerrar daqui a pouco. Então, amados, nós precisamos dessa confiança, dessa convicção que Gênesis 2 está trazendo para a gente assim, ó. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Então, os céus e a terra são manifestações do exército de Deus. Tudo isso, irmã. Glória a Deus. Mas é Gênesis 2:1, tá bom? Se quiser lançar aí, pode lançar. Então, o que Deus está explicando para nós? Tudo quanto ele fez, está vivo, a vida. Então, o Senhor utiliza de acordo com a necessidade que ele tem. Ele pode usar o fogo, a água, a terra, o vento, os elementos da natureza, né? Então, o Senhor deu esse respaldo
para nós. Gênesis capítulo 2. Aí depois, no capítulo 3, nós temos ali algo muito importante também. Tá? Agora, uma aliança de Deus com Adão. Ele faz uma promessa da semente da mulher, eu vou levantar alguém para esmagar a cabeça da serpente. Só que também ele fala para o homem, porquanto você não guardou a primeira aliança que eu fiz com você, uma aliança de lugar, você vai sair desse lugar de paraíso e eu vou ter que lançar fora você. E você estará de acordo com você vai estar debaixo da dependência, sim, esse mesmo, debaixo da dependência daquele que você ouviu, certo? Então é algo de muito cuidado, onde o pastor Alexandre pregou a respeito disso. Guarde o seu Éden, guarde o seu paraíso. Tenha cuidado com aquilo que vem de manifestação, como ele começou falando, né? A respeito disso, tenha cuidado com a manifestação, é a primeira, a segunda página, qual a versão? Qual a manifestação que nós vamos ter para guardar esse jardim? Deus estabeleceu ali essa manifestação do poder, da presença de Deus para que Adão cultivasse e guardasse. E Adão não fez isso. E por conta disso, no capítulo 3, nós vemos Adão perdendo o lugar de domínio dele, não apenas geográfico, mas também espiritual e da sua alma. Então, as alianças, pode falar para a irmã Louise. Amém? Em nome de Jesus. João Ferreira de Almeida, irmã, revista e atualizada no Brasil. Amém. Amém? João Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil. Amém. Então, amados, o que nós vemos ali? Aqui nós temos agora duas coisas importantes. A parte da segunda aliança que Deus fez. Veja que Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de promessas. O versículo está no capítulo 3, de 14 a 19. Amém, querida? Então, nós vamos ver agora. Olha o que Deus faz para o homem. O homem perdeu a primeira aliança de proteção, aliança geográfica, aliança espiritual que havia ali no Éden, e ele vai para a segunda aliança agora. Deus fala, olha, eu vou levantar alguém para resgatar vocês. Eu vou me manifestar agora matando um animalzinho para cobrir vocês. Só que as consequências da perda daquela aliança, ela é grave e elas serão essa aqui. E Deus vai dando ali. Então, amados, é um estudo um pouco extenso e se Deus der a orientação, nós falaremos mais para frente a respeito das 7 alianças que nós temos da parte de Deus com os homens. Amém? Isso. Glória a Deus. Obrigada, irmã Felizarda. E o que há de importante nesse capítulo também? A manifestação de que agora o homem entrou num caminho de independência de Deus. É algo que é um particular meu. Eu chamo a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu chamo a árvore da desobediência, a árvore da rebelião e a árvore da independência de Deus. A partir de agora, o homem, amados, conhece não apenas o mal, ele conhece o bem e o mal de acordo com a sua própria independência. É por isso que Deus fala que nós precisamos morrer, passar tudo na cruz. Às vezes você tem um talento, você tem uma chamada, você tem um dom, e nós queremos manifestar esse dom de acordo com a nossa própria bondade, de acordo com o nosso próprio entendimento. Isso é um bem, só que está independente de Deus, então não vai produzir vida. A árvore da vida que havia no meio do jardim, junto com essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela vai se opor. Então, às vezes, você está, entre aspas, fazendo algo que você, aos seus próprios olhos, é bem, é bom, parece que está produzindo um fruto, mas ainda assim, a raiz dele está lá no conhecimento do bem e do mal. Então, essa árvore precisa ser deixada. A cultura dessa árvore, que foi infiltrada em Adão, precisa ser deixada. A árvore da qual nos alimentamos é a do conhecimento do Senhor, é a árvore da vida. Amém? Então, no capítulo 3, temos essas duas abordagens. Aliança adâmica e a independência do homem por causa dos seus próprios desejos, aquele que Satanás ofereceu de tentação, ele capturou. No capítulo 4, nós vamos ter ali a respeito de Abel, Caim, e eu coloquei aqui, ó, há algumas coisas muito importantes. Ali nós vemos o primeiro assassinato, nós vemos um princípio espiritual, o qual Satanás já absorveu rapidinho, ele já capturou e falou, opa, a vida tem alguma coisa no sangue, porque o juízo que veio contra Caim está pautado no sangue que foi derramado na terra. Então, tem algo muito interessante no sangue. Então, nós vemos aí a manifestação de Satanás nas suas adorações, nos seus cultos todos, quase, né? Nós vemos regados a vários tipos de sangue branco, um sangue verde,
o sangue da vida mesmo, e ele vai entrando no reino espiritual para tomar sangue, e a inimizade, que é o assassinato, a inveja que houve ali, terminou no assassinato de Abel, todos pautados ali num sentimento, e foi cair aonde? Na morte. E essa morte interessa para o nosso adversário, principalmente a maneira que foi ali de Abel. E a Deus estabeleceu, o sangue de Abel está clamando. Ei. Então, a Satanás percebeu que o sangue tem voz. Então, nós precisamos ali, em Gênesis, como eu disse, aqui há um princípio espiritual muito tremendo. Nós precisamos entender que o sangue tem voz, e ele fala. E ele pode falar contra nós ou a nosso favor. O sangue de Jesus fala a nosso favor. Agora, o sangue das pessoas que vamos assassinando pelo meio do nosso caminho, na nossa vida, não é? O sangue da alma das pessoas que às vezes derramamos no caminho por conta da nossa grosseria, da nossa inveja, isso tudo vai clamando diante de Deus. Então, o sangue tem um princípio espiritual muito forte, nós precisamos aprender a respeitá-lo, porque o adversário, ele não vai tomar aquilo e falar, não, tudo bem. Não, ele vai pegar como pecado, iniquidade, transgressão e vai vir contra nós. Assim como o Senhor também. Amém, amados? Em nome de Jesus. Gênesis 4. O que mais que fala ali? A respeito do desejo do nosso coração. Ali Deus fala, olha, há algo mal dentro de você agora. Esse desejo, ele está contra ti, mas cumpre a você dominá-lo. Deus está falando a respeito de livre-arbítrio. Deus está falando, olha, você tem força e poder junto com a tentação, e você vai receber o escape, porque eu sou fiel. Então, precisamos entender isso. Ali, já em Gênesis 4, Deus já está falando a respeito do nosso livre-arbítrio, e nós precisamos tomar posse disso. Nós não seremos tomados por inocentes. Amém? O que mais que temos em Gênesis 4? Basicamente, é isso, né? Que foi o que Deus falou comigo. Claro que cada um desses capítulos carrega uma envergadura e uma multiplicidade de formas. Deus, né, é muito maravilhoso, em nome de Jesus. Tudo que Deus tem ali. Depois, o que mais? Ali tem um princípio de 70 vezes 7 também muito forte, mas não dá para abordarmos hoje. Mas fica aí, só a respeito de quando Lameque, ele faz ali um assassinato, não é? E aí a primeira vez que aparece a expressão 70 vezes 7, que a vida dele seria perseguida com essa marca. Então, é algo muito tremendo que depois nós vemos Jesus atualizando isso lá em Lucas. Então, nós precisamos entender que ali é um princípio maravilhoso. Isso aí também vai servir para as pessoas que estão, né, nos assistindo, os irmãos que estão nos assistindo, para você, às vezes, pegar, gastar tempo com esses insights que nós estamos dando. E eu creio que esses ensinos têm essa potência de crescer na sua vida e nas nossas vidas. Amém? Porque essa é a ideia mesmo, que você tenha algum apontamento para depois tocar ali na presença de Deus. E o último capítulo, nós temos ali a parte de a arca. Deus, não é a arca agora já. Não, perdão, amados. É a 70 vezes 7, falei, não é? E o último capítulo, capítulo 5, deixa eu ver aqui, que eu coloquei já Noé, mas não é capítulo 6. Capítulo 5, nós vamos ter a semelhança. Deus falando a respeito da semelhança. Vamos ver aqui. Gênesis, capítulo 5, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados, humanidade. Adão, aí, no sentido de humanidade. Amém? Aí ele fala ali, viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança. Então, esse é um apontamento que eu quero fazer para a sua vida. Vamos lá, amados. Às vezes nós falamos, o que é que eu tenho que ver com Adão? Às vezes nós queremos pegar Adão e Eva e darmos uma esganadinha neles, não é? Mas, na verdade, Deus está nos alertando, queridos, vocês têm a mesma semente. E a cruz do Calvário se estabelece para a vida de vocês, para que vocês possam não replicar aquilo que Adão fez, mas justamente fazer ao contrário daquilo que Adão fez. Ele fez uma escolha errada e ele colocou isso, 5 até o 3, querida. Ele colocou através do seu livre-arbítrio, ele colocou uma semente dentro de vocês. A partir disso, toda a humanidade foi contaminada. Mas na cruz do Calvário, eu dou a oportunidade para vocês saírem desse lugar
E às vezes nós falamos que nós queríamos matar Adão, só que não estamos matando a nós mesmos. Estamos replicando aquilo que Adão está fazendo. Também é um bom aí insight para uma meditação, para uma busca mais profunda. Então, nós esperamos que Deus tenha abençoado vocês com essa manifestação, com essas palavras, em nome de Jesus. Com esse livro, eu creio que vocês vão gostar muito. É um livro de, como que eu posso dizer? É um livro de profundo em relação à cultura dos céus. Tem uma parte lá que ele fala assim, só Deus se agradou daquele tipo de manifestação que ele estava querendo produzir no coração de Davi. Ninguém ia gostar daquilo. O nosso eu, a nossa carne, nosso ego não conquistado, não vai gostar disso. E Deus me deu um apontamento aqui apenas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Temos 2 minutinhos ainda. Vai orar? Vai fazer alguma coisa? Não, pode acabar 8h30, 8h29, porque atrasa um pouquinho, né? Ah, tá bom. Então, nós vamos encerrar até 8h28, para assim termos um tempinho aí para podermos assistir depois o apóstolo. Amém? Em nome de Jesus. Então, algo que Deus segredou ao meu coração enquanto eu li esse livro. Esse livro foi muito para mim, uma das irmãs me indicou, falando a respeito. Olha, pastor, eu creio que esse livro vai te fazer bem. E ela me enviou em PDF e aí, a partir disso, nós tivemos essa orientação da parte de Deus. Então, é exatamente isso que nós queremos produzir em você. Às vezes, de algo pequeno, o Senhor vai trazer algo de expansão. Nós vemos ali um rapaz que era servo de Eliseu, quando ele foi trazer uma palavra para o rei Jeú. Amém, querida, vá com Deus. Então, Irmã. Deus te abençoe, irmã Geni, em nome de Jesus. Então, nós vemos que aquele moço, quando ele chegou para falar com Jeú, ele trouxe outras coisas que o profeta Eliseu não tinha falado para ele. Por quê? Porque nós não somos um papagaio. Amém? Nós não vamos ficar replicando sem mudança. Você tem uma unção própria, uma chamada própria, um desenho próprio. Então, entenda isso. Eu não tenho que ser cover de ninguém. Eu tenho uma unção. E logo, você pode carregar, sim, várias manifestações de unção de outras pessoas, sim, mas é algo que Deus vai unir tanto dentro de você que aquele é teu, não é mais de ninguém, porque está particularizado, está exclusivo para você usar no tempo e no propósito de Deus, amém? Então, nesse livro, amados, guarde isso que eu vou te falar. Enquanto o instrumento da ferida não se tornar um instrumento de gratidão, nós não estaremos aptos para aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. Entendemos? Na completude, claro que nós estamos dentro de um processo, mas aquele instrumento, como meu esposo falou, né, a respeito da minha vida, né, que é aquilo que os irmãos todos já conhecem. Mas enquanto meu esposo não se transformar em obrigado, Senhor, tudo que esse homem fez cooperou para o meu bem, e eu te agradeço pelo esse espinho da minha carne que foi colocado no meio do caminho. Enquanto isso não se tornar uma realidade dentro de mim, enquanto o instrumento de ferida da tua vida não se tornarem um obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome. Ainda bem que o Senhor me afligiu, porque agora eu te conheço, os meus olhos te veem, então nós não estaremos aptos. Vocês aí que estão passando por perseguição de marido, de filho, pessoas que estão em situações difíceis, pastores, obreiros do Senhor. Então, preste muita atenção. Exatamente, irmã Luísa. Preste muita atenção nisso que eu estou falando. Não se cobre. Não comece a falar, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso. Não. Coloque-se na presença de Deus. Fala, Pai, é um fruto que só o teu Espírito pode dar em mim. O orgulho, amados, ele é algo no nosso espírito. E só a mansidão de Cristo, a humildade de Cristo pode transformar o orgulho do coração. O apóstolo tem nos ensinado. Quem vence o orgulho é a espada do Senhor. Lá de Gênesis 27. O orgulho, amados, é o que Cristo tem que conquistar em nós. Um coração não pode ser mudado de si mesmo, porque senão é autojustiça e nós vamos nos tornar em monstros espirituais. Nós teremos orgulho de sermos humildes, não é? Então, preste muita atenção nisso, a respeito daquilo que é a mudança do teu próprio coração. Você não consegue mudá-lo, mas enquanto estamos ali de fé em fé, de glória em glória, olhando para Jesus como por espelho, o Espírito Santo, o Senhor, ele vem e faz a mudança em nós. Então, a nossa parte é nos entregarmos a Deus, quer manifestar gratidão pelos objetos de ferida que houve no teu coração, exponha-se a Jesus, porque na cruz do Calvário ele recebeu todos os nossos espinhos e ali ele pode depois liberar para nós a condição de sermos gratos. No poder de morte e ressurreição de Cristo está a nossa vitória. Sozinho nada poderemos, então a nossa parte é nos humilharmos.
Uma boca no pó. Falando para Deus assim, como o Senhor se lembra que nós somos pó, o Senhor se lembra da minha estrutura, eu quero me lembrar dela também e confiar que o Senhor vai trazer grande mudança. Amém, queridos? Então, essa é a minha parte, em nome de Jesus, que a palavra de Deus produz o efeito o qual ela precisa produzir, que entremos na intimidade do Senhor, e como Maria, nos aquietemos aos seus pés, e depois saiamos com muita alegria para produzir o fruto que a voz do Senhor produziu dentro do nosso espírito, e a nossa alma vai ser puxada para cima. Amém? Em nome de Jesus, ele é bom, e a misericórdia dele dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Para amanhã nós vamos fazer um outro livro que já vai entrar mesmo nas orações, nas quebras, e de 6 a 10 de Gênesis. Amém? Você que tiver alguém que você quiser convidar, não convide ninguém que está congregando, ninguém que está... Convide pessoas que estejam paradas, precisando de uma direção aí, de uma visitação. Aí você chama, tá bom? Não vai mexer lá com o grupo do apóstolo. Vamos fazer uma coisa bem certinha mesmo, para a gente não ter problema em área nenhuma. Vamos orar então, para estar encerrando em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos. E hoje, ó Pai amado, especificamente, o que mais falou com a minha vida foi que o sangue tem uma voz. Aleluia. E esse sangue, ó Pai amado, ele falando, ele pode nos absolver ou pode nos condenar. Sim. E eu quero, em nome de Jesus, te pedir perdão da minha vida, Pai, que os teus filhos agora, as tuas filhas se arrependam de todo o sangue inocente que nós derramamos. Sim, Em qualquer área, em qualquer aspecto, em qualquer esfera. Pai, me perdoa do sangue inocente que eu derramei. De várias coisas, ó Pai amado, de várias formas. O sangue inocente da minha própria vida. E o sangue inocente, ó Pai amado, daqueles que estavam ao meu redor. Que eu derramei, Pai. E está clamando da terra, talvez ainda contra a minha vida. Me perdoa, por favor, em nome de Jesus. E que essas vozes sejam silenciadas. Que esse clamor, como o Senhor disse, o sangue de Abel clama a mim da terra. Pai, em nome de Jesus, que essas vozes sejam silenciadas para que eu não esteja nesse ambiente onde o sangue que eu derramei clame contra mim. Mas em nome de Jesus eu quero te pedir, por favor, que o sangue do meu Cristo fale agora a meu favor diante dos teus ouvidos. E que as coisas que têm que ser liberadas sobre a minha vida, Pai, possam realmente trabalhar a meu favor. Sim, e agora eu quero impartir com cada um que está aqui, que em nome de Jesus sejam perdoados do sangue inocente que derramaram e que clamava contra eles, que eles se arrependam disso. Eu quero os abençoar para que haja o arrependimento. E também quero profetizar, decretar, ativar sobre a vida dos meus irmãos, aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir, que o sangue de Jesus Cristo os represente, fale diante do Senhor, Pai. Por favor, por misericórdia, que o sangue de Jesus nos dê chaves e saídas, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, o Senhor é bom. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos? Muito forte isso. Apresente esse negócio aí que vai dar certo nas nossas vidas. Um bom dia. Vamos para o apóstolo agora em nome de Jesus. Shalom, shalom.